tô tentando aqui ver se a gente consegue, vamos ver aqui com Jailma, se a gente consegue que ela entre. E agora, eu enviei, eu aceitei. Eu tô aceitando sua. Eu vou convidar você para ver se vai. Veja aí. Tá carregando dela. Deixa eu ver se Marcos Felipe. Ó, não, eu vi que você mandou o pedido, Jailma, mas eu não consegui. Ó, convidei os dois. Ela Vê já se vai foi. agora. Ó, convidei os dois. Vê se vai. E tá com uma atraso grande. Agora! Ai, que bom! Que Finalmente! bom! Ai, gente, desculpa, eu acho que foi minha internet que estava ruim. Tudo bem, tudo Me bem. avisaram aqui que foi minha internet. E aí, que bom ter vocês dois! Oi! Que Você é bom! o casal mais resiliente que eu conheço, gente. Nunca vi uma paz em pessoa. É incrível como vocês sempre me inspiraram tanta paz e tanta tranquilidade. Eu achei até que vocês iam ficar tímidos com a live, mas ela topou na Mas hora. estamos. Adorei! Um pouquinho. Bem-vindos! Obrigada, obrigada, obrigada. Bom, a gente estava aqui comentando, né, que a ideia da live hoje é para falar um pouco como é importante que o médico, né, que atende essas crianças lá na rede básica tenha um conhecimento técnico, né, saber do câncer infantil é muito importante, os seus vários diagnósticos e suas várias formas de apresentação, mas também esse sexto sentido é muito importante. A história de vocês tem a ver com isso, né? Sim, sim. Conta um pouquinho pra gente como foi que tudo começou, como é que vocês souberam do diagnóstico, como é que ela começou a ter os primeiros sintomas, como foi isso? Bom, em um belo dia, né, de quarta-feira, manhã, eu saio para trabalhar rotineiramente. E aí ela ficou em casa com o Felipe, acordou chorando, chorando muito, um choro atípico. Ela já chorava muito quando ela acordava, que ela percebia a minha ausência, mas naquele dia o choro dela estava um choro muito estranho. E aí, por alguns momentos, ela colocava a mãozinha na barriga. E aí, meu marido, né, Felipe, começou a pensar, não, tem alguma coisa de errado aí com ela. Ela tá chorando muito e tá pondo a mão na barriga. E aí, ele palpando a barriguinha dela, achando que fosse uma dor de barriga ocasional, né? Palpando a barriguinha dela, ele sentiu alguma coisa muito dura. E aí, naquele momento, ele ligou para mim. Ele falou assim: oh, amor, tem alguma coisa de errado aqui na barriga de Elisa. Tem um negócio muito duro aqui. E aí, É importante, imediatamente, é só importante dizer que temos aqui dois profissionais de saúde, né? Então isso facilita um pouco, porque às vezes a gente diz, eu palpei uma coisa dura na barriga, mas é difícil às vezes para as mães. Mas é importante, né? A gente pegar no corpo do nosso filho e a gente conhecer. sim. E Mas e aí ele aí? colocou ela de barriguinha para cima na cama e aí ficava uma pontinha assim, subia, né? Uma proeminência, uma bolinha na barriguinha dela. E a gente tirou foto daquilo, encaminhou para
pediatra dela e falou, a Elisa acordou chorando muito, apontando para a barriga, e a gente notou essa pontinha aí ao deitar ela de barriguinha para cima, uma palpação dura. E aí, imediatamente, ela solicitou um ultrassom. Nós fomos no mesmo dia realizar esse ultrassom, que evidenciou que ela estava com fezes no intestino. Logo de cara, a gente estranhou um pouco, porque ela foi uma criança de uma boa aceitação alimentar, não teve histórico de constipação, fazia o cocôzinho várias vezes ao dia, então aquele diagnóstico para a gente estava meio estranho. E aí eu troquei com meu marido, eu falei, ó, Felipe, tu vai trabalhar agora à tarde, eu vou ficar em casa, que eu vou acompanhar ela aqui, vou observar isso. E aí, à tarde, ela continuou irritadiça, né? A pediatra falou que ficou mais aliviada após esse diagnóstico das fezes na urina, mas no dia seguinte, fezes no intestino, perdão, mas no dia seguinte nós iríamos levar, né, o diagnóstico presencialmente até para poder ela avaliar. E aí no dia seguinte, quando nós chegamos até a pediatra dela, a doutora Carmen, e aí eu sentei e ela falou assim, mãe, eu fiquei muito aliviada quando você me mandou aquele ultrassom, porque é muito comum de 0 a 5 anos crianças desenvolverem tumores. Aí eu falei assim, mas doutora, ainda que seja que venha de uma gestação saudável, que tenha um nascimento saudável, uma criança extremamente saudável, como assim? Como isso é possível? Não tem histórico de casos na família, de câncer oncológico? Como assim? Ela disse, não, é possível. Eu confesso que eu fiquei muito assustada, não quis assustar vocês sem ver as imagens, mas eu fiquei mais aliviada. E aí, sabe aquela sensação? Aí vem aquela coisa da intuição, né? Aquela sensação assim, é como se uma nuvem parasse na minha cabeça e falasse, piscasse ali, sabe? Porque era muito estranho aquela fezes muito endurecida. E aí nós fomos para o exame físico. A doutora Carmen palpou, só que a Elisa tinha muita resistência ao exame físico, ela não gostava de ser tocada. E aí, durante o choro, ela contraía muito o abdômen, ela não tinha como sentir de forma tão fiel aquela palpação dura que eu falava tanto. E aí eu falei para ela, doutora, é muito duro, embora a senhora não esteja conseguindo sentir agora, devido a Elisa estar muito chorosa e tudo, mas é muito duro. Parecia que a gente estava palpando um paralelepípedo, de tão duro que era aquela palpação. E aí ela perguntou assim para mim, Jai, você confia no lugar onde você fez o ultrassom? Eu falei, eu confio. Mas vamos repetir? Ela falou assim, vamos. Se você quer repetir, a gente repete esse ultrassom. E aí, no mesmo dia, ela fez indicação de um profissional que só atendesse crianças, bebês. Na época, ela tinha 1 ano e 9 meses. E aí, nós fomos até esse outro profissional, quando ele falou assim pra gente, olha, aqui tem um corpo estranho. E aí, na hora, ela chegou a colocar o Doppler, ela falou, e é vascularizada. A gente conseguia ouvir direitinho aquela vascularização ali do local. Ela falou, não tenho como te dizer o que é, aonde é que está, mas tem um corpo estranho aqui, tem uma massa aqui. De fato, vocês tinham razão. E aí me caiu assim a ficha. Não, meu Deus, é alguma coisa muito grave, porque é vascularizado, um corpo estranho, alguma coisa muito grave, mas eu não cogitei a possibilidade de um câncer. Para mim, ainda não desenhava a ideia de que uma criança saudável pudesse desenvolver um câncer. Como assim? Para mim, eram duas coisas incompatíveis na minha cabeça. E aí ela falou, um corpo estranho, a pediatra solicitou uma tomografia, foi quando nós fomos realizar a tomografia em um determinado hospital, entrando pela emergência, né? Porque no caso de Elisa, ela precisava passar por uma consulta com anestesista, porque com a idade que ela tinha, ela não fazia sem sedação. Uhum. Então, a gente precisava agir, a gente precisava entender o que era aquilo o quanto antes. Então, a gente foi pela emergência, a gente também não conseguiu fazer a tomografia naquele dia, mas a médica já da emergência do hospital, ela palpou, e aí foi quando ela falou para mim, mãe, isso aqui é uma tumoração. É uma tumoração, a gente não tem como te dizer onde é que tá, me parece que é a nível de pelve, porque era na região inferior do abdômen, mas é uma tumoração. Aí naquele momento foi que caiu a... Pera aí, que a gente tem muita coisa para comentar aqui. Você vai me dizer como é que você se sentiu. Mas antes disso, eu queria chamar a atenção a algumas coisas da história. Ela tinha uma criança que aparentemente dormiu bem e acordou com uma dor.
uma dor que a pediatra disse, olha, a maioria das vezes vai ser doença comum mesmo. Então a gente vai pensar em constipação. Fiz um ultrassom e aparentemente eu fiquei mais tranquila aqui. Mas tinha alguma coisa que não estava batendo. Tinha alguma coisa que não fechava, a peça não encaixava. Né? Então a gente tinha uma Exato. criança que tinha um hábito intestinal normal, que nunca teve nenhum tipo de problema de intestino e que de um dia para outro amanhece com a dor abdominal e com a tumoração e que eu começo a dizer que é fezes com... Porque assim, para poder ter fezes a ponto de eu conseguir palpar, não é uma coisa que eu fiquei um dia ou 2 dias sem evacuar, né? É porque ali eu já tenho um fecaloma, então é um acúmulo de vários dias, de uma história de constipação, de fato. Então aquilo ali me deixou ela encucada. Ela lembrou que nessa idade pode ter câncer sim. E aí a Jailma me trouxe o seguinte, poxa, mas minha família não tem história de câncer, minha gestação foi toda saudável, eu fiz todo o pré-natal, todos os exames, estava tudo certo. Como é que pode ser câncer? E isso é uma Sim. coisa que é interessante da gente pensar, porque muitas pessoas pensam assim. Mas o câncer pediátrico, ele é exatamente dessa forma, gente. A gente não tem como prevenir e a gente não sabe quem vai ser sorteado com uma doença dessa, né? Isso acomete todas as faixas etárias, desde recém-nascido a adolescentes, e aí muito mais comum em adultos, de fato, né? Graças a Deus, a doença é muito menos frequente na faixa etária pediátrica, mas pode acometer inclusive recém-nascidos, e neuroblastoma é o tumor sólido mais comum de recém-nascidos. E não é o fato de que eu sempre fiz tudo certinho, sempre fiz todos os exames, sempre dei toda a atenção que vai evitar ela ter uma doença dessa. Então, por isso que o alerta do câncer infantil é sempre para prevenção secundária, que é quando a gente faz diagnóstico precoce. Porque eu não consigo nem prevenir que a criança vai ter. Então, é diferente de a gente falar para o adulto, olha, não fume, porque senão você pode ter um câncer de pulmão. Então, se você não fumar, você pode prevenir um câncer no futuro, né? Ou use protetor solar para prevenir que você tenha câncer de pele. Isso na criança não existe. E também não existe a história do rastreio, né? Até eu fiz uma live também recente em que eu estava comentando exatamente isso. Porque no adulto a gente faz exame de mamografia para rastrear e fazer um diagnóstico precoce do câncer de mama. A gente faz o PSA no homem para poder fazer um diagnóstico precoce do câncer de próstata. A gente faz preventivo na mulher para detectar precocemente alterações no colo de útero para evitar câncer de colo de útero. Mas na criança isso não existe. Inclusive tem um estudo até em neuroblastoma, que era um estudo lá no Canadá e no Japão também, que eles faziam triagem, eles faziam a dosagem de VMA, né, que é o ácido vanil-mandélico, na urina, para ver quem positivasse, tinha um diagnóstico, a gente fazia um diagnóstico precoce. E aí, o que aconteceu? Isso não mudou a sobrevida dos neuroblastomas. E o que é interessante para o neuroblastoma, e que é uma doença que, para mim, me encanta muito do ponto de vista científico, porque a gente tem neuroblastoma que pode evoluir espontaneamente. Então, a gente tem um neuroblastoma, um tumor, uma massa de suprarrenal, que pode acontecer, isso acontece muito com os bebezinhos pequenos, e que pode, à medida que ele vai crescendo, o tumor vai evoluindo. Então, essa triagem que se fez lá atrás do neuroblastoma, o que fez foi aumentar o tratamento de crianças que talvez não precisassem ser tratadas. Então,
a partir desse estudo foi abandonado essa ideia de que a gente pode prevenir ou rastrear o câncer infantil para pelo menos pegar ele mais precocemente. E a partir daí, a estratégia que a gente tem é de diagnóstico precoce. Então, é de ficar atento mesmo. E essa pediatra estava atenta. Porque ela Sim, disse, sim. ó, você fez ultrassom, você confia nesse lugar? Isso também é uma coisa que é legal de falar. Porque o ultrassom é um exame que é examinador dependente. Eu não tenho como comprovar o que foi feito lá no exame. Porque depende de como ele colocou lá, em que direção ele colocou lá o monitor dele para poder detectar isso. Então, por isso que é muito importante a gente fazer em um local de confiança, porque eu preciso confiar no técnico que está fazendo. É diferente de uma tomografia que eu tenho uma foto. Eu posso até errar o laudo, mas a foto existe. A foto está lá. Não tem como errar a foto. A foto é uma foto. Se você vai ver careca ou se você vai ver cabelo, aí é outros 500, mas é uma foto. Então, por isso ela falou, ai, vocês confiam? Vamos repetir em um lugar que a gente vai ter um pouco mais de confiança? E aí ela vai buscar e é quando ela pede para fazer a tomografia. Então, eu gostaria de reforçar isso, essa história toda, porque é o conhecimento. Então, as pessoas estavam, né, atentas, as pessoas com quem vocês consultaram estavam atentas, né? E ao mesmo tempo esse feeling tanto dos pais, né? Porque aí os pais também viram, ó, tem alguma coisa de errado aqui, embora não passasse na cabeça a história de tumor, Sim, né? Porque a gente não sim, não passar. consegue, né, nunca pensar nessa possibilidade. Para um filho nosso é muito doloroso, é muito difícil a gente, né, lidar com essa informação. Então é muito difícil até a gente ingerir essa informação, a gente vai negar, isso é normal, é natural até. Mas aí a gente vai tentando ligar os pontos e não consegue. E aí, de repente, uma pediatra diz para você: olha, mãe, isso aqui eu acho que pode ser tumor mesmo. E aí, como é que você se sentiu? Agora me conta. Aí a gente teve a sensação assim de que o chão se abre na sua frente, né? E aí é como a senhora falou há poucos instantes. Eu me senti sorteada. E aí é quando você faz todos os questionamentos possíveis a Deus. Por que nesse sorteio a minha filha, né? Por que eu fui sorteada? E aí, conforme a gente ia investigando, a gente ia tomando pé da coisa mesmo, né? A gente chegou a saber do que se tratava, a gente chegou a analisar, né, a tomografia com biópsia. Nessa fase foi quando nós já estávamos com a senhora. Nesse dia, a gente não conseguiu realizar a tomografia no dia que a pediatra falou que era uma tumoração, mas aí ela encaminhou para a gente para um profissional que já trabalhava com oncologia, então a gente já sabia de todo esse direcionamento para essa parte do câncer mesmo, e daí a gente já foi trabalhando esse psicológico. Então ele falou, olha, é uma massa, existe uma hipótese de ser um tumor de Wilms, é muito comum isso acontecer. Então, assim, para a gente que é profissional de saúde, ouvir que determinadas coisas de saúde é comum, a gente respira. Se é comum, vamos resolver o que a gente precisa fazer para tratar isso. Mas o nosso grande impacto com relação ao câncer, né, nesse sentido, foi conhecer a natureza do que era aquele tumor, né? Enfrentar aquele protocolo, né? E aí ele encaminhou, ele falou assim pra gente, olha, eu vou encaminhar vocês para um profissional que vai conseguir atender vocês. Por uma questão de logística de plano de saúde, nós fomos parar lá no Matagão junto com a senhora, que prontamente no mesmo dia nos recebeu. E aí começou as investigações. Quando nós chegamos no Matagão, a gente já tinha noção de que era um câncer, mas a gente não tinha noção de tamanha gravidade.
Então, a gente realizou, né, a tomografia, a biópsia, e aí veio a confirmação que se tratava de um neuroblastoma. E aí, nesse dia, a senhora pediu para que estivéssemos os dois juntos, para que a senhora explicasse para a gente do que se tratava aquilo. Era uma doença grave, né? E se confirmado o alto risco, a gente precisava agir o quanto antes. E aí esse alto risco ele foi confirmado, era um neuroblastoma de alto risco. Ela já tinha metástase medular e óssea. E aí a gente começou o tratamento. A gente começou as sessões de quimioterapia. Assim, no dia que nós conversamos com a senhora, naquele primeiro dia, a gente ficou muito abalado, porque a gente saiu de 2 lugares, né, que pra gente era desconhecido. E buscar o setor de oncologia do hospital não é fácil, ainda mais se tratando de crianças. Ver as outras crianças, e aí você começa a se perguntar, meu Deus, qual vai ser o desfecho da minha aqui? O que é que vai acontecer? Então, quando a senhora falava assim pra gente, olha, foquem em vocês, prestem atenção na filha de vocês, cada neuroblastoma se comporta de uma forma. Isso nos acolhia muito. E eu lembro que a senhora falou assim pra gente também, eu gosto de começar o tratamento sempre acolhendo os pais. E a senhora nos deu um abraço. Aquilo também soou como um acalento muito grande, porque a gente não achava que não era possível existir acolhimento, felicidade naquele ambiente tão duro. A gente achava que aquilo era só tristeza, tristeza profunda. E à medida que o tratamento vai acontecendo, e inclusive a senhora falou isso na consulta pra gente, que a criança, quando ela recebe a quimioterapia, ela tolera de uma forma completamente diferente do adulto. Porque eu imaginava estar todos os dias com a Elisa acamada, só cada vez mais ficando debilitada, até que de fato vinha o óbito. Então eu já me preparava para um óbito. Eu já achava que isso ia existir na minha cabeça. E aí a senhora foi conversando com a gente, mostrando o protocolo, a gente foi lendo aquilo, foi fazendo milhões de perguntas, e a senhora, vamos viver um dia após o outro, nas próximas consultas a gente vai discutir sobre isso aqui, vamos pensar nessa fase agora que a gente precisa disso. E esse agora, esse viver esse momento, foi descomplicando o câncer, foi fazendo com que, ainda que aquele desfecho de um neuroblastoma de alto risco nos amedrontava muito, porque foi muito além do que a gente imaginou. Não era só um câncer, era um neuroblastoma de alto risco. E aí a senhora foi, aos poucos, descomplicando aquela situação que parecia tão confusa e tortuosa. Quando eu recebi quando a senhora mostrou pra gente o protocolo do neuro, eu não enxergava fim naquilo. Eu dizia, meu Deus, isso aqui não tem fim, isso aqui nunca vai acabar. E aí, aos poucos, a gente começou a ler, a entender, a viver um dia após o outro, e a gente foi entendendo que num ambiente como esse, num tratamento como esse, é possível sim a gente ter momentos bons, momentos de alegria para comemorar. São crianças que têm uma força enorme, né? A própria resposta de Elisa, trazendo agora para o olhar dela primeiros ciclos de quimioterapia, ela já respondeu com uma redução de massa a nível de palpação. E isso foi, nossa, é possível, ela está apresentando essas melhoras. Não é o fim. E a gente foi entendendo que aquilo não era o fim. E através do conhecimento, dessa busca, né, desse olhar, a gente foi realmente descomplicando. E aí é que tem essa paz que a gente passava, porque a gente buscou entender mais, estar mais em paz com a gente. Ela, né, conversar com ela, ainda muito pequena, Eita. mas a gente já falava para ela, filha, velha, a gente vai precisar estar todos os dias no hospital. A gente descobriu um dodói que precisa ser tratado urgentemente. Eu não sei como é que ela entendia, mas sim, os feedbacks que a gente tinha com relação à consciência dela eram muito positivos com relação à equipe de todas as fases do tratamento, né? Então, foi assim que Ela era muito a gente começou a especial. descomplicar. Então, eu queria fazer uns comentários em algumas coisas que você colocou.
uma das coisas é exatamente isso, né? Quando os pais chegam no serviço de oncologia, é interessante ver a cara dos pais e a cara das crianças. Porque os pais normalmente chegam extremamente tensos e angustiados e olhar outras crianças, né, carequinhas e vivendo aquele processo meio que traz ainda mais dor, né? Porque a gente vai pensando exatamente, ai meu Deus, sou eu a próxima, né, que vai viver tudo isso aqui. Sim. E a criança, eu acho que é por isso que eu gosto tanto de fazer a oncologia pediátrica, ela tem uma magia de ela conseguir ver além da careca, além da doença. Então, ela está ali vendo outras crianças com quem ela pode se comunicar, que ela pode se conectar, e ela pode brincar, e ela pode É viver verdade. no agora e no hoje, né? Então, eu acho que a grande magia de fazer oncologia pediátrica, e que eu acho que poucas pessoas conseguem reconhecer isso, e talvez transformem a oncologia pediátrica em algo muito doloroso, mas quando você vai no ambulatório de oncologia de adulto para um ambulatório de oncologia pediátrica, com certeza você vai ver muito mais sorrisos e alegrias dentro do ambulatório de oncologia pediátrica. Porque é incrível a gente chegar no ambulatório e ver as crianças receberem a gente com carinho, abraçando, dando risada, brigando por um brinquedo e correndo atrás do coelhinho, que amanhã vai ter festa do coelhinho lá no hospital. Então, é essa magia que você não vê, às vezes, no adulto. Porque o adulto, e isso você vê um pouco nos adolescentes, eles já estão lá na frente, né? O que vai acontecer comigo depois? O que não vai acontecer? Será que eu vou no casamento do meu filho? Será que eu vou me formar? Será que... Enfim. E a gente vive nessa problemática lá no futuro, sem saber o que a gente está vivendo aqui. Então a gente vai vivendo meio de uma forma tumultuada. E eu acho isso uma coisa que, como é que a gente era criança e a gente perdeu isso, esse olhar mágico que a criança tem, né? Então, é uma forma para mim de aprendizado diário. E assim, olhando a relação de vocês com a filha de vocês, a gente via muito isso, como vocês conseguiam, né, juntar ali aquelas emoções todas para estar ali por ela, né? Segurando a mãozinha dela, vamos lá. Uma vez que eu até briguei com os pais, porque queria furar a menina de novo, para não ter que passar um catéter. Não foi? Foi. E a equipe já com o coração destruído, porque não aguentava mais ver a Elisa chorar, tadinha. E a gente ali furando a bichinha. E eles, aí também tem essa relação, né, do profissional de saúde que às vezes entra aí na coisa técnica de já ter outras vivências e trazer ali para aquela situação, né? Eu vi a Dri Ferraz entrou aí. Dri também é uma fisioterapeuta que tem uma filhinha que tratou comigo agora, já terminou também o tratamento, mas é isso, quando a gente trata profissionais de saúde, às vezes a gente tem que dar um. Pera aí, calma, vamos lá. Porque tem essa coisa, né, de viver. E uma outra coisa que você falou que tem a ver com isso é dentro do ambulatório, a gente vai ter vários tipos de histórias. Infelizmente, eu não vou conseguir salvar todas as crianças. Essa é uma doença muito grave que ameaça a continuidade da vida, de fato. E por mais que eu faça, às vezes tem limites para o homem, né? Para a medicina. E por isso é muito importante. Eu falei até com os pais de uma criança semana passada sobre isso. É muito importante a gente cuidar um pouco do meu,
porque é muito sofrimento que os pais já vivem com um filho. Se ele for abarcar o sofrimento de tantas outras crianças, ele não consegue dar conta de tanta coisa. É muita coisa, é muito peso. E isso também serve para os profissionais de saúde que trabalham com oncologia. Porque para eu poder dar conta de acolher essas famílias, né, de poder abraçá-los, mas se eu levar esse sofrimento todo, se eu for sentir como essa família sente a dor de ter um filho com câncer, eu não vou sustentar fazer esse trabalho por muito tempo. Então, é muito importante que a gente também saiba um pouco se cuidar e saber até onde eu dou conta. Isso não significa que eu não possa ser humana, que eu não possa ser acolhedora, que eu não possa fazer uma palavra, né, que às vezes reconforta, porque tudo isso é muito importante, né? Vocês veem aí várias famílias aqui já contaram sobre isso, como é importante esse acolhimento inicial, essa força que às vezes e eu digo, eu falo toda vez que vocês também falam em Doutora Lu, eu trago um pouco toda uma equipe que vem por detrás, né? Porque tem Doutora Lu ali na frente, mas tem muitas outras pessoas, muitas enfermeiras, técnicas, farmacêuticos, assistente social, psicólogos, dentistas e assim por diante. Então é muita gente, a coopera, né? Que às vezes é tão importante, porque as crianças ficam desejando a nutricionista que vai poder oferecer algo diferente dentro do hospital. Então, fisioterapeutas, que eu não posso esquecer desses fisioterapeutas, são muito importantes também, né? Principalmente em alguns tipos de tumores são mais essenciais ainda, né? Os tumores de sistema nervoso central e os tumores ósseos eu vejo assim como fundamentais, porque para essa recuperação da mobilidade e recuperação neurológica é muito fundamental. Mas se a gente for dar conta desse sofrimento todo e levar para minha casa, eu vou fazer isso um dia, 2 dias, 3 dias, depois eu adoeço. Porque eu não consigo sustentar isso por muito tempo. É diferente de eu estar ali sofrendo por que já é uma dor que é inimaginável, né? A gente não consegue imaginar essa dor, porque não é meu filho. Por mais que eu queira pensar, eu não consigo, minha cabeça bloqueia meu filho em uma situação dessa. É muito difícil, mas a gente tá ali com um sofrimento pequenininho, mas por cada um deles. Se eu tornar esse sofrimento de um monte de criança muito grande, eu não dou conta. Então, por isso que é importante também a gente também zelar pelo nosso sofrimento. E aí, esse olhar, cuide do seu, observe o seu, cada um tem a sua história. Isso não dá para a gente dizer que a história do outro vai ser igual à sua história. Pode ser que seja, pode ser que não seja, pode ser que seja um outro tipo. E em falando de neuroblastoma, isso ainda é mais ainda. Porque a gente tem neuroblastomas de todos os tipos. A gente falou já isso no início. A gente tem neuroblastomas que é autolimitado, que às vezes a gente não vai fazer nada, acompanhou, na hora que voltou no ultrassom comigo já está menor e sumiu. Tem neuroblastomas que são só operáveis. Então, operou, acabou e não tem mais nada. Tem neuroblastoma que eu faço um pouquinho de quimioterapia e ele fica bem. E tem os neuroblastomas de alto risco que, infelizmente, a gente precisa abrir mão de muita coisa. Então, precisa fazer químio, precisa fazer cirurgia, precisa fazer transplante de medula, radioterapia e imunoterapia. E aí eu queria falar um pouquinho dessa imunoterapia, porque isso tem revolucionado mesmo o tratamento dos neuroblastomas de alto risco, né? Então, a gente sabe que a partir do momento em que a gente passou a ter o anti-GD2, né, disponível, a gente começou a observar em vários estudos e em tipos diferentes de anti-GD2
uma melhora na sobrevida do neuroblastoma, que o neuroblastoma de alto risco, gente, para quem não sabe aqui, o neuroblastoma de alto risco, as chances de cura dele a longo prazo gira em torno de 40%. Então, com a imunoterapia, isso sobe para quase 60%. Isso, para a oncologia, é um ganho, assim, muito grande. A gente passa para uma chance pequena para uma chance mais de 50% vai curar. Então, a gente passa a ter um certo otimismo mesmo com a questão da imunoterapia. O grande problema é que a imunoterapia é extremamente cara. É uma medicação muito, muito cara e, por conta disso, é muito difícil o seu acesso, né? Então, mesmo com todas as indicações, mesmo no plano de saúde, não é só no SUS que é um problema, né? E aí, como foi viver essa experiência, Jailma e Marcos? Me contem aí, porque eu sofri tanto com esse caso. Foi muito, muito difícil, porque a gente descobriu, né? Eu lembro que a Anvisa liberou, acho que aqui no Brasil, não me recordo ao certo, no decorrer do tratamento. A senhora nos trouxe a conhecimento dessa imunoterapia no decorrer do tratamento, né? Trazendo tudo isso que a senhora já colocou aí, né? Aumentando a sobrevida do neuroblastoma e o quão era importante para ela fazer essa imuno. E aí nós iniciamos uma caçada com essa imunoterapia, né? E aí a nossa advogada entrou de forma brilhante e seguindo todas as suas orientações, né? Todos aqueles relatórios, foi uma briga terrível com o plano de saúde para poder liberar esse medicamento, que para a gente é um ouro, né? A gente via o Qarziba assim, como se fosse um ouro mesmo, é como se fosse a chance, né? Diante de tudo que a senhora colocou aí sobre o neuroblastoma. Então, assim, depois de muita luta, de muitas negativas, eis que então a gente consegue fazer o Qarziba. E aí, lógico, né, um medicamento importantíssimo, mas que também envolvia outras questões com relação à infusão, né? Aí a gente já pensaria também em tudo aquilo de efeito colateral e teoricamente era a última etapa, né, do tratamento. Foi a última etapa, de fato, né? E a gente ficava pensando, meu Deus, mais um momento difícil. O que será que pode, o que será que vai acontecer, né? Diante de tantos efeitos colaterais ruins, que um medicamento tão importante, mas ao mesmo tempo tão nocivo, mas a gente não podia, a gente precisava ser racional, a gente não podia de maneira nenhuma entender que aquilo era ruim, mesmo diante de todos os possíveis efeitos colaterais. Eu vou só interromper, Jaima, só para explicar. O que ela está falando de difícil, gente, é porque a medicação ela faz em infusão contínua durante 10 dias. Então, eram 10 dias em que ela ficava parada dentro do quarto sem poder sair, porque a gente ainda foi uma das primeiras, né? Foi a primeira paciente que a gente usou a medicação, então a gente ficava meio em pânico, assim. Hoje a gente já tá um pouco mais descolado aí, né? Mas a gente ainda assim, né, tem que manter internada e prender uma criança. Ela tava com quantos anos na época que ela fez? Ela fez há um ano atrás, então ela estava com 4. Com 4 anos. Você prendeu uma criança de 4 anos restrita ao leito durante 10 dias. Não é fácil, né? Haja criatividade. Então, eles tiveram que ter bastante criatividade, muitas atividades para tentar manter ela quieta lá. Mas, assim, para nossa sorte, né? Porque a gente teve a sorte, né? Fomos sorteadas lá atrás, mas também fomos sorteadas agora. Sim. Ela completou os ciclos, tem 1 ano que ela está em remissão. A gente não fala em cura ainda, mas a gente fala em remissão. Para o neuroblastoma de alto risco, isso é tão lindo. Exato. E como é essa sensação agora, gente? É maravilhoso.
maravilhosa. É uma sensação assim de muita, muita gratidão a Deus. É como eu falei no início, o neuroblastoma, a gente passa por muitas fases vivendo o neuroblastoma. Cada fase traz uma angústia diferente. Então, a sensação assim que a gente respira aliviada, sabe? Aliviados. É uma sensação de paz, é uma sensação assim de, nossa, meu Deus, foi difícil, mas a gente não esteve sozinhos em nenhum momento, sabe? Cada equipe era sempre ali à frente, mas cada fase com uma equipe diferente, cada equipe com uma atenção, com um carinho. E é esse acolhimento, é isso que a gente está falando, né? Que é esse acolhimento. Eu acho que a grande palavra para a gente viver o câncer de forma descomplicada é o acolhimento, é o conhecimento de fato, né? Quanto mais você conhece sobre aquilo, mais você consegue controlar as emoções negativas, mais você consegue respirar e viver, ainda que você viva, né, numa corda bamba todos os dias, mas a gente consegue se equilibrar melhor. E isso as equipes trouxe assim de forma muito sublime, muito sublime. A equipe do transplante mesmo foi uma equipe assim, viver um transplante de medula não é fácil. Eu costumo falar aqui em casa que não é graça, não. A fase de neutropenia é uma neutropenia muito, muito perversa, né? Muito intensa. Então, assim, viver aqueles dias foram muito difíceis, mas o acolhimento é primordial. Até porque nessa fase meu marido não podia, né, Felipe, não podia ir por conta de todos os riscos que envolvia, né, para ela, eu também não podia sair. Então, o acolhimento é o da equipe mesmo. A minha convivência, o meu diálogo é com essa equipe. E todas as orientações que é dado, a forma como eles cuidam. Gente, isso é muito, assim, acalentador, apaziguador, sabe? Traz uma sensação de conforto muito grande, saber que você não está sozinha, né? Nem diante dos profissionais de saúde, nem diante da família, diante de tantas pessoas que nem sequer conheciam Elisa, mas já tinham aquela coisa de orar, de buscar a intervenção divina. E foi uma experiência, assim, eu digo que eu nunca tive tanta lucidez na minha vida. Foi um período da minha vida aqui onde eu fui muito lúcida, consciente, e foi muito desafiador. Vão passar 50 anos aí, eu vou conseguir contar tudo do início ao fim. Eu acho que é uma experiência que muda a visão, né? Acho que o Osés que falou isso na live dele. A gente não sai de uma experiência dessa, de uma vivência dessa, da mesma forma como a gente entrou, né? A gente passa a dar importância a outras coisas na vida, a outros detalhes. Eu acho que realmente é claro que eu não vivi isso como mãe, mas eu vivo como oncologista, né? E eu vejo isso na vivência mesmo, todos os dias lá, com pacientes diferentes, com pais diferentes, com famílias diferentes, e o quanto que isso é inspirador mesmo, para que a gente possa realmente fazer diferença na vida do outro, né? Eu acho que isso é o mais bacana. Bom, lições aprendidas, né? Eu acho que conhecimento é muito importante, então saber os sinais e sintomas. O neuroblastoma mesmo é uma doença que é difícil às vezes de reconhecer seus primeiros sinais e sintomas, porque às vezes ela pode se apresentar só como uma irritabilidade, né? A criança começa a emagrecer, perder um peso e está mais irritada, às vezes porque já tem uma infiltração óssea, já tem uma infiltração de medula. Diferentemente de outros tipos de câncer, o neuroblastoma de alto risco, ele, na verdade a gente fala que o neuroblastoma ele já se apresenta como ele é. Então não é, às vezes, o atraso diagnóstico que levou a ela fazer um diagnóstico de um neuroblastoma metastático. Ele provavelmente, biologicamente, ele já era uma doença mais agressiva. Então, não teve atraso de diagnóstico, vocês foram muito rápidas no diagnóstico,
né? Mas o quanto que essa rapidez nesse diagnóstico talvez não poupou ela, né? Porque pela biologia da doença ela já era uma doença agressiva, mas poupou ela de muito sofrimento. Porque se a gente não reconhece, aí a criança começa mesmo a infiltrar, ter dor, e aí a família não sabe como é que maneja isso, e dá de pirona, não melhora, e coloca água quente, e aí faz supositório, faz lavagem intestinal, e não funciona nada, porque não é uma constipação, né? É uma massa de fato, e isso acaba gerando muito mais sofrimento. Sofrimento da família, que aqui não tem como poupar uma mãe, um pai de ter uma dor, né? De saber que seu filho tem câncer. Porque a Sim. doença está lá. Eu não tenho como poupar ele dessa informação. Mas eu tenho como acolhê-lo e dar os próximos passos, guiá-lo para onde é o que a gente precisa fazer. Então, eu acho que é esse o papel do médico, né? Do profissional de saúde como um todo. É fazer esse acolhimento, fazer esse direcionamento para essas famílias, porque a dor vai existir, gente. Eu não tenho como dizer para uma mãe que seu filho tem câncer e não causar dor nela. É impossível dar uma má notícia dessa e não ter sentimento de dor ali. É óbvio Sim. que vai ter. Mas eu dizer para ela que eu estou do seu lado e a gente vai enfrentar isso juntas, e o que a gente pode fazer é isso, isso e isso. E vamos lá, vamos correr atrás e vamos fazer, faz toda a diferença. E aí eu vou dizer que o meu outro aprendizado, que aí eu também aprendo, gente, todos os dias aqui com vocês. Eu gostaria muito de ter essa paz e essa resiliência que vocês tiveram aí. Com certeza, vocês me inspiraram em outro problema que eu vivi aqui em casa com minha família. Então, ver mesmo que, assim, o que eu acho que eu vi em vocês, né? Existe um problema, doutora. O que é que eu posso fazer por ele? E vocês correram atrás de fazer por eles. E eu tô aqui, e eu vou ficar aqui. E eles se revezavam, porque são fisioterapeutas, mas também são donos de um pilates aí. E um ficava no Sim, pilates, o outro vinha para o hospital ficar com a Elisa. E se revezava no dia de um, no dia do outro. Quem dava aula, quem fazia. E estavam ali Verdade. os dois sempre, né? Então, vocês foram extremamente presentes. Eu acho que é isso que faz diferença. Gente, últimos minutos da nossa live. Ai, passou rápido. Passa voando o negócio aqui. A gente vai conversando, conversando, conversando e passa voando. Mas assim, estou muito, muito feliz e muito grata pela coragem de vocês de vir aqui conversar e contar a história de vocês. Eu sei que vocês inspiram, porque me inspiram. Imagina outros pais que estão vivendo aí tudo que eles estão vivendo, né? Outros pais de pacientes com neuroblastoma, né? Que também enfrentam a dificuldade até de conseguir a imunoterapia e a paciência que se tem e que correr atrás e que vai dar tudo certo e que a gente vai dar acesso. E no fim, a gente tem um resultado super gostoso aí de ver a princesa dançando balé, né? Outra vez, últimas palavras de vocês, gente. Eu, assim, nós gostaríamos de dizer para todas as pessoas que estão enfrentando, né, o câncer, principalmente para os pais, é muito difícil, mas é aquilo que a gente estava conversando desde o início, é preciso entender, reunir forças, a gente consegue tirar força de onde a gente não tem, porque eu também não sei de onde veio tanta força, mas é possível a gente vencer uma doença, seja ela qual for, com o risco que for, é possível. E não desistam, tenham fé, não desistam, busquem acolhimento, busquem informação, confiem nos profissionais que estão acompanhando o filho de vocês, isso é muito importante, ter esse diálogo, porque é isso que traz conforto para a gente. Então, não desistam, não desistam. Por pior que seja o cenário, não desistam. o que a gente deixa, que a gente também encontrou muita paz na gente foi o fato de a gente ter um ao outro.
Quando um desabava, o outro estava de pé. Quando o outro estava de pé, a gente tinha os momentos de choro, tinha os momentos de tristeza, mas tinha que enfrentar. A gente não tinha opção. A gente costumava dizer aqui em casa que a gente não tinha opção de, não vamos enfrentar. A gente tinha uma luta a gravar, a Elisa muito pequena, não respondia por ela, então a gente tinha que correr atrás, tudo por ela. É muito difícil ter essa responsabilidade na mão, de estar ali sempre no hospital, dia a dia, várias intercorrências, de você ver ali sua filha ter um choque anafilático em sua frente, de ter em vários internamentos, acesso que não pegava, e a gente teve um ou outro. A gente costuma dizer que a gente era a nossa melhor companhia. A gente terminou tendo como um fator muito essencial no tratamento de Elisa, a gente terminou se isolando de grande parte de familiares, de amigos, porque era muita pergunta, era muita mensagem no WhatsApp, e na maioria das vezes, muita gente torce, muita gente reza, mas muitas pessoas só queriam saber por curiosidade. E a gente terminou se isolando, não respondendo mensagem, não deixando o mundo, fora o tratamento de Elisa, afetar a nossa paz. A gente tinha uma batalha a vencer e não queria que nada interferisse. Foco, né? A gente focou e vamos lá para essa batalha. É difícil, mas é possível. E Elisa é surpreendente. Elisa chegava em casa, sorria pra gente. Aí, às vezes a gente estava cabisbaixa, ela falava, papai, por que você tá assim? Vai ficar tudo bem. Papai, não fica assim não. Ela ia para uma quimioterapia fortíssima, voltava para casa e se alimentava bem, como se nada tivesse acontecido. Então a gente costuma dizer que Elisa é nosso presente de Deus. Se a gente se alguém tem alguma dúvida que Deus existia, a gente apresenta a nossa filha. Essa é um presente de Deus aqui na Terra para a gente. Pois é, as crianças são maravilhosas e é delas que a gente vai tirar essa força. E ter enfrentar uma doença dessa com duas pessoas é sempre muito mais fácil, né? Por conta disso, porque a gente divide aí essa responsabilidade, essas angústias, e a gente um puxa o outro, né? E, enfim, é muito melhor. E as crianças são maravilhosas. Você tá minha afilhada aí, ó. Tia Lu, você arrasa demais. Beijo, Bia! Mas beijo a todos, viu? Muito obrigada, gente. Adorei a live, foi maravilhosa. Até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau, tchau.